Olá, meus irmãos, a paz do nosso Salvador esteja com todos aqueles que creem no Pai. Bom, irmãos, dando continuidade ao nosso estudo de Êxodo, com o fundamento da gente chegar a uma conclusão a respeito do que aconteceu com Moisés. Até aqui, o que a gente percebeu no último vídeo, que Moisés foi, de uma certa maneira, obrigado a obedecer Jeová, chegou até a ser ameaçado de morte. E vamos continuar para a gente analisar essa trajetória até o capítulo 8. Eu peguei só alguns detalhes, meus irmãos, porque aqui eu não estou contando com as pragas que foram lançadas. Isso aí a gente sabe que não é o nosso pai ali, meus irmãos. Então a gente já sabe disso, mas aqui nós vamos pegar alguns detalhes para que os irmãos venham entender que existe algumas diferenças, como eu sempre falo nos meus vídeos, meus irmãos. De uma árvore boa não pode sair maus frutos, e de uma árvore boa não pode sair maus frutos, e de uma árvore má não pode sair bons frutos. O que eu quero dizer é o seguinte, meus irmãos: o Pai verdadeiro, ele é somente amor, compaixão, benevolência e perdão. Não existe sentimento algum de mal, de ruindade, de juízo, de destruição, qualquer sentimento humano não existe no nosso Pai verdadeiro. Os sentimentos são totalmente opostos. São sentimentos de amor, compaixão, benevolência, perdão, entendeu? Doação, entendeu? Então vamos dar continuidade no estudo, meus irmãos. De uma fonte, da mesma fonte não pode jorrar água doce ou água salgada. Então, ou seja, não pode sair água doce e salgada, ou seja, o bem e o mal. Eu amo, mas eu mato. Não. Ou só sai água doce, que é o amor, ou só sai água salgada. Entendeu, meus irmãos? Não existe sair água doce e salgada da mesma fonte. Primeiro que nem sai água salgada de uma fonte, só sai água doce. Entendeu, meus irmãos? Então, vamos lá. No capítulo 5, versículo 3, você vê que não é o nosso pai. Por quê? Porque ele fala de sacrifícios e peste, espada, ou seja, nada disso tem a ver com o pai verdadeiro. Vamos lá, capítulo 5, versículo 3. E Faraó respondeu: quem é... Não, aqui é no 2, né, meus irmãos? Ele fazendo a pergunta, quem é o Deus de Israel, tal, e eles disseram, o Deus dos Hebreus, ou seja, esse aqui é o Deus dos Hebreus, nos encontrou. O Deus dos Hebreus nos encontrou. Iremos, pois, agora, caminho de 3 dias pelo deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para que não venha sobre nós com peste e espada. Pergunto eu, é o nosso pai que vem com peste e espada? Que se não aceitar sacrifício... Primeiro que o nosso pai não aceita sacrifícios, meus irmãos. Já basta por aí. Vamos lá no capítulo 5, versículo 22 e 23. Você vê que Moisés questiona Jeová, ou esse Deus... esse anjo caído, e fala assim, por que ele fica afligindo o povo? Porque desde que eu apresentei você para Faraó, ele tem afligido mais o povo. Então vamos analisar esses 2 versículos, meus irmãos, 22 e 23. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse, Senhor, por que afligiste este povo? E para que me enviaste? Ou seja, ele não estava nem entendendo, ou seja, acho que ele nem queria isso. Para que você está me enviando? Entendeu? Porque o povo estava sofrendo mais ainda quando ele apresentou esse Deus do deserto aí, esse anjo caído se passando pelo Deus verdadeiro, pelo Pai verdadeiro. Entendeu, meus irmãos? Aí Faraó começou a judiar mais ainda do povo. Entendeu, meus irmãos? Agora vamos lá no
22 e 23, né, meus irmãos? Olha lá. Então Moisés, tornando-se para que me enviasse? Aí no 23. Porque desde que eu me apresentei a Faraó para falar o teu nome, ele tem afligido a este povo, e tu não tens livrado teu povo. Ou seja, o que Jeová fez? Ele foi lá, ele viu que Faraó era um deus, se autodenominou um deus, ou seja, um anjo caído no corpo de um faraó, se denominando Deus. Jeová viu, foi lá, levantou quem? Moisés. E ainda deu a autoridade dele de Deus, ou seja, ele proclamou Moisés Deus. Aí houve uma certa guerra de deuses, meus irmãos. No comando, quem que estava no comando dessa guerra de deuses, meus irmãos? Era o nosso pai? Não, era Jeová. Jeová levantou Moisés para guerrear esse faraó, porque faraó estava no comando, entendeu? E Jeová lá não conseguia resolver o problema com o faraó. E aí ele levantou Moisés para quê? Para destruir o povo egípcio. Mas antes disso, ele mesmo endureceu o coração de faraó. Olha o joguinho de Jeová para destruir o povo egípcio. Ele ainda ele fazia o povo de Israel, o povo hebreu sofrer, porque quanto mais ele se manifestava, mais faraó judiava do povo. E aí que entra aquele filme Êxodo, Deuses e Reis. Ali era uma guerra de deuses, meus irmãos. Moisés, que foi levantado como Deus por Jeová, e Faraó, que se autodenominava Deus, entendeu? E venceu o mais forte. Quem que era o mais forte? O profeta de Jeová, entendeu, meus irmãos? Vamos lá no capítulo 6, de 3 a 5. Você vê que aqui ele prova que ele fez um pacto, uma aliança somente com o povo hebreu. Ele não fez com nós brasileiros, com qualquer outra nação. Por isso que eu falo, muitos irmãos estão obedecendo os 10 mandamentos e divulgando que os 10 mandamentos foi o nosso pai que deu. Ou seja, eles estão divulgando os mandamentos que foi dado por um anjo caído para um povo, para dominar um povo, para que esse povo viesse dominar a humanidade. E hoje você vê que esses mandamentos de morte estão em todos os lugares, está nos 10 mandamentos, está em todas as igrejas, em todas as religiões, as leis estão em todos os lugares. É só você ver, ou seja, eles conseguiram dominar de uma forma religiosa, através das religiões. É só você analisar, meus irmãos. O nosso pai jamais iria dar mandamentos para uma nação. Se fosse o pai verdadeiro, faria como o Messias fez. Os mandamentos são esses: amar o pai, amar o próximo, assim como eu vos amei. Né? Isso foi o mandamento para a humanidade inteira, não foi só para Israel. Ao contrário de Moisés, que recebeu os mandamentos de Jeová e deu somente para aquela nação, para que eles viessem ser uma nação com leis e mandamentos, para que eles não viessem se matar entre si. Mas Jeová mandava eles matar e destruir todos aqueles que não fosse hebreu, ou seja, nós, qualquer outra nação que não fosse Israel, era inimigo desse Deus e desse povo. Entendeu, meus irmãos? Agora vamos lá no capítulo 6, de 3 a 5. Olha lá, só pra gente ver, ele é o mesmo que apareceu para Abraão, Isaac e Jacó. Quem que é que apareceu para Abraão, Isaac e Jacó? Jeová, não era o nosso pai ali. Olha lá. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus onipotente. Ou seja, o nosso pai verdadeiro já é onipotente, onipresente e onisciente. Olha lá. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus onipotente, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci meu pacto com eles, ou seja, com o povo de Israel, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que foram peregrinos e na qual habitaram. Também eu ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei do meu pacto. Ou seja, ele tinha feito um pacto lá com Abraão, e ele veio se manifestar para livrar o povo de Israel, porque ele tinha prometido 430 anos antes para Abraão que ele iria fazer uma nação grande
Entendeu, meus irmãos? Ia dar o livramento. Então, meus irmãos, vamos agora ao capítulo 6, de 7 a 8. Você vê que eles são considerados o povo escolhido desse Deus. Você vê que aí, ou seja, não é o nosso Pai, porque o nosso Pai não faz acepção de povos, meus irmãos. O Messias não fez acepção de povo nenhum, o Messias veio para todos, ele salvou a todos. Ele comprou a todos com o seu sangue, meus irmãos. Volto a repetir, não é por fé e não é por obras, é pela graça imerecida, porque nós não merecemos essa salvação, mas é pela graça desse nosso Pai, entendeu? E desse nosso Salvador. Então não é pela fé e nem pelas obras. Então vamos lá. Povo escolhido de Jeová, versículos 7 e 8. E vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirou debaixo das pesadas tarefas do Egito, e vos levarei à terra pela qual levantei a mão, jurando que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. E eu vos darei por herança, eu sou o Senhor. Ou seja, aquele que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, quem que é, meus irmãos? Jeová. Agora vamos lá no capítulo 7, versículo 1, que ele constitui Moisés como Deus, que é aí que eu falo daquela guerra de deuses. Ele constituiu Moisés para guerrear, ou seja, constituiu ele Deus porque Faraó era um Deus na terra. Olha lá, o Senhor disse a Moisés: vê, eu te constituí como Deus para Faraó, e teu irmão Arão será o teu profeta. Bom, irmãos, quem que deu essa autoridade foi o nosso pai? Nosso pai que deu essa autoridade para Moisés? Não, foi Jeová, meus irmãos. Eu não vejo em nenhum momento aqui que é o nosso pai. E agora vamos lá, sacrifícios, meus irmãos. A gente já sabe que o nosso pai não aceita sacrifícios, o pai verdadeiro. Não é, meus irmãos? O pai de amor, de benevolência, de compaixão e de perdão, ele não aceita sacrifícios, meus irmãos. Capítulo 8, 25 a 27. Então Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: ide, oferecei sacrifícios a vosso Deus na terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios diante dos seus olhos, não nos apedrejariam eles? Havemos de ir caminho de 3 dias pelo deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos ordenou. Ou seja, ele estava mandando as pragas e aí ele queria sair para sacrificar para esse Deus. Aí eu falo, é o nosso Pai, meus irmãos. Até aqui, nenhum momento eu vejo que é o nosso Pai que está se manifestando. Por isso que eu estou falando, a gente vai continuar o estudo. Tem mais aí alguns outros vídeos para a gente chegar até o momento dos 10 mandamentos, até um pouquinho depois que ele desce do Monte Sinai, ele ainda oferece sacrifícios a esse Deus. Aí eu te pergunto, é o nosso Pai? Eu quero ver aonde está essa discussão entre Moisés e o Pai, e que Moisés vai lá e muda toda a história. Eu quero enxergar isso, eu não consigo, meus irmãos. Então eu falo, cuidado, meus irmãos, porque aqueles que creem nos 10 mandamentos cai da graça, vira prisioneiro espiritual dos mandamentos de morte. Ou seja, vocês caem da graça do Pai verdadeiro. Cuidado, meus irmãos, esses mandamentos têm aparência de ser coisa boa, mas eles trazem a morte espiritual, assim como trouxe para Eva e para Adão. Entendeu, meus irmãos? A morte espiritual, o pecado. Os mandamentos só trazem morte e pecado. Os mandamentos dados no Monte Sinai, os verdadeiros mandamentos é amar o Pai e amar o próximo. Primeiro porque nós não somos hebreus, judeus, nós não temos pacto nenhum com esse Deus do deserto. Então nós temos que só obedecer o Pai e ao Messias, amor ao Pai, amor ao próximo. Tá bom, meus irmãos? Então vamos continuar mais para frente aí, fazer mais vídeos a respeito desse êxodo. A paz do Salvador esteja com todos aqueles que creem.